O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. E vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se despedindo dos apóstolos, é um discurso de despedida que nós estamos vendo aqui. Ele começou a falar que iria deixar este mundo, e por este fato o coração dos apóstolos se encheram de tristeza, esse sentimento de perda. Nós sabemos que a tristeza vem por vários motivos, e o grande motivo aqui é que os apóstolos não iriam mais ver Jesus pelo modo que ele estava falando, anunciando a sua morte, a sua paixão. E foi isso que aconteceu. Jesus morreu na cruz, os apóstolos entraram num luto profundo, numa tristeza angustiante, porque em Jesus eles tinham colocado toda a esperança, toda a confiança, e de repente Jesus foi crucificado, morto. Todo o sonho do discípulo de Cristo tinha sido arruinado totalmente. Por isso a tristeza. E quantas das vezes nós temos esse sentimento de tristeza? E o que causa tristeza no nosso coração? Várias coisas podem provocar em nós a tristeza. A perda de um ente querido, por exemplo. A pessoa que nós amávamos na terra e de repente esta pessoa não está mais no meio de nós. Por isso que existe o luto, e o processo do luto é um processo de cura interior, claro, na oração, na esperança da ressurreição, apoiado na palavra de Deus. A tristeza, ela desaparece. Quando nós perdemos algum bem material ou qualquer coisa que nós possamos até mesmo chamar de ídolo. O que é um ídolo? É tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, pode ser coisa ou pessoa. E quando nós perdemos o ídolo, isso causa tristeza em nós. Existe também o estresse do trabalho, a pressão. Quando a pessoa se levanta para trabalhar e diz: mais um dia, eu não suporto mais isso. Isso pode causar tristeza no nosso coração. Qual é a tristeza que está invadindo o seu coração? O que está causando em você uma tristeza aguda que nós chamamos de depressão, que é a doença do nosso tempo? Saiba que Jesus, ele falou a mesma coisa para os apóstolos, que a tristeza deles iria se transformar em alegria. Queridos irmãos e irmãs, existe sim a cura da tristeza. E essa cura vem de Jesus Cristo. Quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, mais nós estamos tocando na fonte da alegria. Porque Jesus, ele fala uma coisa interessante: a vossa tristeza se transformará em alegria. É como se Jesus dissesse: vocês vão ficar tristes por um momento, mas essa tristeza vai desaparecer. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz, os apóstolos ficaram
tristes, perdidos, sem esperança, sem fé. 3 dias depois, estes mesmos homens estavam alegres, felizes. Como que pode acontecer uma mudança tão rápida assim? O comportamento dos apóstolos revelam que Jesus ressuscitou. De tristeza, de repente eles ficaram felizes porque eles tiveram um encontro com Jesus ressuscitado. E é nesse encontro que nós fazemos com Jesus que pode sim expulsar de nós a tristeza. Existe uma tristeza aguda que nós chamamos de depressão. Claro que existe aquela depressão clínica que precisa de um acompanhamento médico, mas existe aquela depressão que é uma tristeza que foi crescendo, aumentando, e de repente eu busco soluções, aumenta ainda mais, porque eu busco soluções fora da fonte da alegria. Eu quero ser feliz sem Deus. E claro, se eu sou uma pessoa que busca a felicidade sem Deus, a alegria sem Deus, o vazio vai aumentar ainda mais. Por isso que nós temos que ajustar o nosso foco. O nosso foco é Jesus. Talvez ali no início, quando eu vou me aproximando de Jesus, que não é um caminho tão fácil assim, a porta é estreita, no início é difícil, mas vem uma alegria profunda. Uma alegria que Jesus dirá: ninguém vos poderá tirar a vossa alegria, porque é uma alegria que não está em pessoas e nem em coisas que passam. É uma alegria que está em Jesus, que não passará jamais. E se eu estou em Jesus, a casa pode estar caindo, a tempestade pode estar assolando a minha vida, a provação, deserto, a noite escura, mas eu sou feliz porque eu estou ancorado em Jesus, fonte de toda a felicidade. Esses apóstolos que Jesus fala que nada tirará a alegria deles, eles sofreram, foram perseguidos. Nós acabamos de escutar a primeira leitura. São Paulo foi ao tribunal, foi julgado. Os apóstolos foram flagelados, martirizados. São Paulo foi decapitado, São Pedro foi crucificado, Santo André, também irmão de Pedro, foi crucificado. E que alegria é essa que Jesus está falando? É uma alegria que não está baseada no tempo, nem no espaço. É uma alegria que está ancorada em Jesus Cristo. Quanto mais eu estou unido a Jesus, as coisas podem mudar ao meu redor, mas uma coisa permanece: a minha alegria com Jesus. Porque se eu for depender dos outros para ser feliz, eu nunca serei feliz. Porque a pessoa vai rir para mim e outro dia ela vai reclamar, murmurar. Então eu vou depender das emoções das pessoas. Não, eu não preciso depender disso para ser feliz. Eu tenho que me aproximar de Jesus. E quando eu tenho a alegria de Jesus, eu transbordo essa alegria nos outros, naqueles que mais necessitam. Eu já falei, mas eu falo mais uma vez. Eu conheci uma irmã consagrada, já bem idosa. Ela estava na cadeira de roda, indo à missa, sendo levada por alguém. Ela falou: padre, eu quero falar com o Senhor depois da missa. Eu disse: então tá bom. Depois da missa nós fomos numa capela à parte. A irmã Bernadette, ela já não está neste mundo, está com Deus na glória do céu. O que eu esperava dela? Eu esperava dela reclamação, murmuração: aqui está doendo, eu não estou bem. Mas eu fiquei surpreendido quando ela me disse: padre, eu estou
recebendo uma alegria tão grande que eu não sou digna de receber tamanha alegria. Eu disse, meu Deus do céu. A pessoa mais feliz de toda aquela assembleia estava numa cadeira de roda, onde tinha motivos para murmurar, reclamar da vida, dizer para Deus, eu me consagrei a Ti, agora eu estou nessa situação. Mas não, ela dizia, Padre, eu não sou digna de receber tamanha alegria. E sabe qual era a fonte que ela bebia dessa alegria? Era oração todos os dias, Eucaristia, Palavra de Deus. Quando nós temos esse contato com Jesus, é inevitável a tristeza tomar conta de nós, exceto se nós rezarmos mal, sem dar aquele mergulho, só aquela oração aparente. Isso aí não dá alegria, mas se eu mergulho na presença de Deus, eu tocarei a fonte da alegria e Jesus me tocará profundamente. E quando a irmã Bernadette falava isso, o meu coração se enchia de alegria, porque quando uma pessoa é feliz em Jesus Cristo, ela transborda alegria ao outro que mais necessita. Então, que possamos hoje nesta missa nos aproximar de Jesus e dizer, Jesus, enche meu coração de alegria. Porque Tu falastes na Santa Escritura que Tu transformaria nossa tristeza em alegria, e é isso que nós Te pedimos. Tira de nós a tristeza, tira de nós o medo, tira de nós todo o estresse, tira de nós todo o cansaço, porque Tu és o único que pode preencher o nosso coração da verdadeira alegria. Amém. Agora peça no seu coração, faça a sua oração e vai dizendo, Senhor, eis-me aqui, Te apresento as minhas perdas, tudo aquilo que de algum modo causou tristeza em mim, feridas do passado que me perturbam até hoje, que Tu possas manifestar em nós, Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo.